O meu áudio está saindo. Foi? Começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo qual horário vocês estiverem assistindo essa apresentação. Hoje a gente vai apresentar um trabalho da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 1, do Instituto Federal de Minas Gerais. O tema é fila de prioridades. Os integrantes do grupo sou eu, Eduardo Alessandro Santana de Mello, o Gabriel Castelo Branco, o Gustavo Luiz dos Reis Silva, o Henrique Maia Junqueira Campos, o Wallace Carlo Mairink e o Wesley Elbert Assis. Eu vou passar aqui. Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre fila e falar sobre o tema do trabalho, que são filas de prioridade. Fila são estruturas de dados bastante utilizadas na computação e elas seguem um padrão conhecido como FIFO, First In, First Out, onde o primeiro a entrar na fila é o primeiro a sair. Dessa forma, novos elementos são adicionados no fim da fila e removidos do início. Um exemplo dessa fila é visto no controle de documentos para impressão, onde o primeiro documento que chega vai ser o primeiro a sair na impressão, seguindo uma ordem de chegada. Existe também a fila de prioridade, que é o tema do trabalho, que é um tipo abstrato de dados que mantém um conjunto de elementos, cada um com uma prioridade associada. Nela, um elemento com uma prioridade maior é atendido antes de um elemento com uma prioridade menor. É diferente da fila normal que eu falei acima. Essas filas de prioridade, elas são utilizadas em diversas situações. Por exemplo, nas filas de banco, existe um esquema de prioridade em que clientes preferenciais, idosos e mulheres grávidas possuem uma mais alta prioridade de atendimento se comparados aos demais clientes. Eu vou passar para o Gustavo para ele dar continuidade na apresentação. Fila de prioridades. Em algumas aplicações que necessitamos de remover da fila o elemento com maior prioridade, uma nova versão de fila, a que chamamos de fila de prioridade. As operações de acesso e manipulação desta nova estrutura de informação são duas: inserir um elemento na fila e extrair o mínimo, ou seja, o valor com máxima prioridade. Na maioria das aplicações, os elementos numa fila de prioridade são um par, chave-valor, em que a chave especifica o nível de prioridade. Por exemplo, no sistema operativo, cada tarefa tem um descritor de tarefa e um nível de prioridade. São ainda muito utilizados na área de simulação e em algoritmos de ordenação. Aí a gente colocou umas operações básicas dessa estrutura. Uma que é inserir com prioridade. Aí você coloca em qualquer lugar. O método é insert with priority, que adiciona um elemento à fila com a prioridade associada. Tem o método de verificar também se a fila está vazia, que é esse aí que a gente colocou, isEmpty. Tem esse outro de remover. Aí, para poder remover, é necessário percorrer a lista para ter o elemento de maior prioridade. Aí esse elemento é removido e coloca-se outro no lugar. Tem o outro método que é pull highest priority element, que ele remove o elemento com a mais alta prioridade. Ele também é conhecido como pop element off, ou get front most element. Tem também outro tipo de método. Na verdade, esse outro tipo de método de operação, elas são usadas em filas mais bem elaboradas, né, digamos. E, no caso, pull lowest priority element, que inspeciona os primeiros elementos de prioridade, da mais alta ou mais baixa, limpa a fila. Essas são algumas funcionalidades aí da fila mais avançadas, né? Aí pode passar. Eu vou falar aqui sobre exemplos. Uma fila de pacientes esperando transplante de fígado.
E em um sistema operacional, uma fila de prioridade seria os processos aguardando o processador para execução. Os processos com maior prioridade serão executados antes, ou seja, numa fila de prioridade, como já disse o Eduardo, é com a fila de banco, né? Independente se a prioridade estiver no meio ou fim, por ela ser prioridade, ela sempre será a primeira. Aí agora eu vou passar para o Henrique para ele estar falando um pouco mais sobre isso. Pode Então, passar, Eduardo. agora eu vou falar sobre as implementações. E sendo a primeira implementação mantendo a ordem total, você mantém, né, uma lista linear encadeada em que os elementos ficam ordenados por prioridades. Você remove o elemento da fila de prioridade e com isso você acaba que remove o primeiro elemento, né? Assim, ou seja, ela funciona de forma decrescente. Já na implementação sem nenhuma ordenação, ela é o que seria uma forma mais simples de armazenar, já que já que os elementos, né, eles são armazenados de uma forma aleatória em uma lista linear sequencial, não há nenhuma ordem. Para você inserir um novo elemento, é só inserir em qualquer lugar até no final da lista. Já para remover um elemento da fila, é preciso percorrer a lista inteira para obter o elemento de maior prioridade. Ao colocar outro elemento no lugar, você remove o anterior. Agora, aqui falando sobre a implementação com ordem parcial, usando o heap, e a implementação do heap, né, em um vetor sequencial, é preciso saber que o heap, né, ele é basicamente uma estrutura de árvore binária, em que cada nó terminal tem uma prioridade maior ou igual à prioridade de seus filhos. Em um vetor sequencial, nós usamos o vetor H, que é o que representamos, é a forma como representamos o heap, e para inserir um novo elemento com prioridade x, né, neste cadeamento, cria-se um novo elemento no final do array H, recebendo x. Se o x for maior que o seu pai, então os dois trocam de lugar. A operação é repetida até que ele encontre o lugar correto na árvore. Só. Agora passando para o Gabriel. Então, aí a gente colocou umas vantagens e desvantagens, né, da fila prioritária. A vantagem é que os dados mais importantes são priorizados, né? Então, esses objetos mais importantes, eles podem ser recuperados de forma prioritária, né? As desvantagens são que os dados ou os objetos menos importantes, às vezes eles são deixados de lado e demoram muitas vezes para ser removidos, né? Aí esse tipo de situação tende a ocorrer se os níveis de prioridade são muito diferentes. E aí essas são as vantagens e desvantagens. Pode passar. Agora eu vou estar explicando um pouco aqui um exemplo ilustrativo para melhor entender, que é construindo uma fila de prioridades. Aqui a gente vai inserir uma mulher com bebê de colo com prioridade 2. E quanto menor o número da fila, maior é a sua prioridade. Pode passar aí, Eduardo. Aí a gente inserindo um idoso com prioridade 1. Como a prioridade dele é menor, ele vai ficar primeiro na fila e depois vai vir a mulher com o bebê de colo. Então ele vem para o início da fila pelo fato dessa prioridade ser maior do que a da mulher com a criança no colo. Próximo. Aí inserindo o cadeirante com prioridade 4. O cadeirante foi inserido no final da fila pela numeração, né, que é 4, então sempre que for impresso vai ser na ordem correta. Como o número dele é maior, ele vai ficar por último. E agora a gente insere a gestante com prioridade 3 e ela fica antes do cadeirante após a mulher com o bebê no colo. E sempre seguindo essa ordem, quanto menor o número, maior a sua prioridade. Então começando do 1 para frente. Aqui no caso, eu, Eduardo, de novo, eu vou apresentar o código do Java, da fila de prioridade implementado no Java.
Primeiramente, foi criada uma fila de prioridade, instanciada uma fila de prioridade. Depois foi adicionado, seguindo o desenho anterior que o Wallace apresentou, adicionando 2, que é referente a uma criança de colo. Depois adicionando 1, que é referente ao idoso. Adicionando o 4, que é referente ao deficiente físico. E, por fim, o 3, que é referente à gestante. É verificado se essa fila de prioridade está vazia ou não. Caso ela não esteja vazia, ele entra no while. Ele está imprimindo a fila de prioridades. Depois ele está removendo e imprimindo o item com a maior prioridade. Aí depois ele mostra de novo a fila de prioridade. Eu vou passar aqui. E aqui é a saída do que eu tinha falado anteriormente. Ele mostra a fila de prioridade. Aí depois ele imprime o item com maior prioridade, mostra a fila de novo, ordenada pela prioridade. Depois é impresso e removido da fila o segundo item com maior prioridade. Aí ele imprime de novo a fila. Posteriormente é retirado e impresso de novo o item com a terceira prioridade. E, por fim, é retirado o último item com a menor prioridade e mostrado a fila vazia. Eu vou passar para o Gustavo falar a conclusão. Conclusão. Conclui-se que a fila de prioridades é um tipo abstrato de dados, muito interessante de implementar, principalmente quando se deseja atribuir um peso maior aos elementos que serão ordenados, priorizando os dados mais importantes. Aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas, Wikipedia, Microsoft Word, fila de prioridades e IME.usp. Agora eu vou apresentar um código. Ele não está no PDF da apresentação porque ele é bem grande, extenso e não coube lá. Então eu vou apresentar ele aqui e posteriormente eu vou enviar num arquivo PDF separado junto com a apresentação. Aqui é uma implementação utilizando a fila normal, sem a fila de prioridade, mas usando a lógica da fila de prioridade. Então, é instanciado 2 filas, uma normal e uma com prioridade. Depois, tem aqui a entrada de dados, que o usuário vai entrar com uma opção. Posteriormente, são instanciados o contador de prioridade, o contador normal, a opção, que vai receber a opção do usuário, a senha, e a senha normal e a senha de prioridade. Aqui tem um do while, para mostrar um menu para o usuário entrar com a senha, com a opção no caso. Tem a opção de retirar uma senha convencional, retirar uma senha prioritária, aí aqui tem a opção de chamar a senha e o fim de terminar o programa. Aí aqui tem a parte que recebe essa opção do usuário e um switch logo após para testar essa opção. No case 1, se o número que o usuário entrar for 1, ele adiciona mais um à senha, adiciona essa senha na fila normal, porque aqui é o case 1 e aqui em cima corresponde à senha convencional. Aí ele ele imprime essa senha, e aqui no case 2, ele adiciona mais um, se no caso for o número entrado pelo usuário for 2, ele adiciona mais um à prioridade, adiciona essa prioridade, esse valor dentro da fila prioridade, mostra que imprime sua senha é prioridade e a prioridade. No case 3, no caso 3, se o número que o usuário entrar for 3, que no caso seria chamar a senha, ele vai fazer uma verificação do tamanho das filas. Se a fila tiver algum valor, algum elemento, ele vai
priorizar a fila de prioridade, vai mostrar sua senha prioridade e vai mostrar o valor, e vai adicionar mais um no contador, até chegar ao tamanho da fila. Aqui ele faz a mesma coisa, só que para a senha convencional. Ele verifica o tamanho, imprime e adiciona mais um também, igual o if anterior. Aqui seria um dos 3, ele coloca não há ninguém na fila, que no caso é quando a fila já estiver vazia, que já não tiver mais ninguém. No caso 4, é a opção finalizado, que seria essa daqui, fim, se for a opção escolhida. E caso não for escolhido nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, ele mostra um default de opção inválida. E aqui, no caso, é o fim do while, que ele vai enquanto a opção for diferente de 4. Aqui eu vou executar o código para mostrar a execução dele. Aqui mostra o menu do código. Eu vou chamar adicionar uma senha convencional. Aí ele adiciona e mostra que a senha é normal. Eu vou agora adicionar uma senha prioritária, a fila prioritária, e vou adicionar mais uma senha prioritária. Agora eu vou chamar a senha. E ao invés dele chamar a primeira senha, que foi a convencional, ele vai dar preferência para a prioridade. Então, ele vai chamar a senha prioridade 1. Posteriormente, ele vai chamar, na hora que eu chamar de novo, chamar a senha, ele vai chamar a senha com prioridade 2. E na hora que eu chamar de novo, ele vai chamar a senha convencional. E na hora que eu chamar a terceira vez, chame a senha, ele vai mostrar que não há ninguém na fila. E aqui terminou. E aí eu posso finalizar o programa. É isso. Como eu disse, esse código ele ficou bem extenso, então a gente vai mandar ele num PDF separado. E é isso o trabalho. Agradeço por escutarem. Pode finalizar aí, Wesley.